Pessoal, entrou um outro assunto urgente aqui, a informação tem sempre prioridade. O novo presidente do INSS, lembram dessa fraude, desse escândalo bilionário? Gilberto Waller Jr. terá uma reunião nesta sexta-feira com o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente. Luciana, esse encontro é para definir como vai ser feito o ressarcimento aos aposentados que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos. O objetivo é esse, discutir uma estratégia para ver como é que vai ser possível a devolução desses valores. Agora o governo não sabe nem exatamente qual o valor desse rombo e como vai ser feita a cobrança, inclusive das entidades que descontaram esse valor, que receberam esse valor indevidamente. Essas contas estão sendo feitas. O novo presidente do INSS, ele tem experiência em auditoria. Até por conta disso, foi o nome técnico escolhido pelo presidente Lula. Já trabalhou na Controladoria Geral da União, na Advocacia Geral da União, então sabe como é que funciona essa questão de desvio de recursos. E o objetivo é começar logo a tentar identificar quais são os gargalos, o que é possível fazer e o que vai ser necessário pedir aos beneficiários, que foram lesados, que entrem em contato com o INSS, com o governo federal. Tudo isso, todas essas estratégias vão ser definidas a partir desse primeiro encontro que vai acontecer daqui a pouco aqui em Brasília. Tem encontro também previsto na Controladoria Geral da União, na CGU, e o objetivo é exatamente esse, é discutir, começar avaliando, como é que vai ser estabilizada essa questão, porque são algo em torno de 6 bilhões de reais que foram desviados. E o governo precisa saber quem efetivamente fez o convênio, autorizou esse desconto na folha de pagamento, nos benefícios sociais e quem não autorizou. Lembrando que as entidades, elas encaminhavam, pedidos ao INSS para a liberação desses descontos em bloco, o que é proibido, inclusive por norma interna dentro do Instituto. Então, isso é esse o grande desafio nesse momento, descobrir o que fazer, de onde vai sair o dinheiro para devolver esses valores aos aposentados e pensionistas que estavam tendo descontos, muitos desde 2019, mas aumentou muito o número a partir do fim de 2023. Então, um problema sério, as discussões estão sendo feitas aqui em Brasília, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, também deve se encontrar com o presidente Lula, não ficou nada satisfeito de não ter participado da escolha do novo presidente do INSS. Perfeito. O governo que não está nada satisfeito com ele. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Doutora Thaís Cremasco, o INSS é responsável solidário, porque as entidades são cadastradas junto ao INSS que, pelo menos, autoriza implicitamente a existência desse vínculo. 31 de 33 associações ou sindicatos fizeram descontos irregulares. Eu pergunto, a Advocacia Geral da União deve processar estas associações e sindicatos? Ou será que o INSS, ou seja, o contribuinte que vai pagar de novo esse prejuízo? Qual a sua avaliação? Pessoalmente, eu estou muito preocupada com essa situação. Eu acho que a gente está perto, assim, de uma situação catastrófica, Eu entendo que essa demonstração do governo de tentar reorganizar e devolver esse dinheiro às pessoas que caíram nesse golpe demonstram a boa-fé de tentar resolver um problema que não começou agora. Nós estamos falando de 2019 até 2025, 6,3 bilhões de valores desviados em decorrência de uma alteração na lei em 2019 que facilitou os empréstimos dessas associações. A lei é de 2019 e isso facilitou e trouxe para o INSS a possibilidade de que essas associações, e daí a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque sindicato, não, são associações, também associações sindicais, mas associações variadas,
que visariam, em tese, né, garantir o direito dos aposentados e essas associações. Pela alteração da lei de não precisar mais do reconhecimento facial, o que elas fizeram? Começaram a descontar valores pequenos, R$40, desses aposentados, que pessoas idosas muitas vezes nem percebem o desconto, e daí trouxe esse rombo, né, essa fraude bilionária contra a população brasileira. Então, o fato do governo estar buscando a devolução desse valor é muito positiva e é óbvio que eu não acredito que a solução nesse momento seja ingressar com a ação contra o INSS. Não é, nesse primeiro momento, as pessoas devem aguardar o que o governo vai decidir em relação à devolução. Os descontos já cessaram, né? Ninguém mais vai ter desconto, de todas, até das que estavam fazendo tudo certinho. Mas agora vamos ver como que o governo Haddad já se posicionou, dizendo que estaria organizando essa devolução. Se essa devolução não acontecer, daí sim ingressar com ação, inclusive contra o INSS, porque a fraude ocorreu também, né, por conta dessa falta de fiscalização da Previdência Social. Ô, Thaís, também tem uma coisa, que eu falei associações e sindicatos. Eu falei sindicato porque um dos envolvidos é o Sindicato Nacional dos Aposentados. Não, eu vou chegar nisso. Vou ler aqui, vou ler. Um dos sindicatos é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Sim. Que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, que foi alvo também, o sindicato dessas denúncias. Então, eu falei sindicato porque tem sindicato também. Tem Você falou que era só associação? Não. Tem sindicato, é o sindicato aí do irmão do presidente. Não, Capês. Não, só para resguardar a minha informação. Não, sim, são associações, também sindicatos. Eu só disse que nós não podemos, e não acho que foi por causa da sua fala, criminalizar os sindicatos que já vêm apanhando, né? O Brasil já foi... Está na lista suja da OIT por conta da reforma trabalhista. O Brasil já foi denunciado internacionalmente por conta das pressões que o governo vinha fazendo e com os desmanches sindicais. Então, eu só não gostaria que esse desastre fizesse com que a gente criminalizasse ainda mais os sindicatos, porque não são só sindicatos e não é só o sindicato cujo qual o irmão do presidente é vice-presidente. Não é apenas essa instituição. São inúmeras associações que cometeram esse crime. Tá bom. Doutora Raquel Galinatti, são aí uns 6 bi de dinheiro roubado de pensionista e aposentado. Essa farra começou em 2016, aumentou em 2019, mas dos 6 bi, 4 bi dos 6, 4 bi, 2/3 são deste governo, ou seja, ocorreram neste governo. Agora, eu pergunto a você, o ministro da Previdência Social, o homem de confiança do presidente da República, indicado para tomar conta dos pensionistas e dos aposentados, cuja responsabilidade é indicar o presidente do INSS, que vai supervisionar esses convênios, ele fica sabendo disso em junho de 2023 e deixa a coisa caminhar até agora e não toma nenhuma providência? Como é que o governo pode dizer que vai tomar providências mantendo esta pessoa no cargo que sequer conseguiu nomear o sucessor, o novo presidente do INSS? Ou seja, não seria uma primeira forma de mostrar uma indignação com o que aconteceu? Tirar o ministro Carlos Lupe, se não pelo envolvimento, que é muito cedo para falar, pela manifesta incompetência no exercício desse cargo? E, curiosamente, o ministro Carlos Lupe já foi, no governo PT, ministro do Trabalho. Quem concede e autoriza carta sindical é o Ministério do Trabalho. E por que eu falo isso? O que veio à tona foi a cara de pau de fazer tamanha falcatrua, covarde contra aposentados, no limite hard, no limite máximo. Por quê? Para que alguma entidade associativa tenha requisitos necessários para desconto na folha de pagamento, não é tão tranquilo assim. Tem diversos documentos necessários, além da assinatura comprovada daquele que é o titular daquela conta,
daquele que é o titular da conta do INSS. O que houve foi um descaradamento tão grande, que ficou insustentável. Agora, que criminosos, endemicamente, estão incrustados nessas instituições, isso é fato. Porque a porteira foi aberta. E o que eu acho, sabe, o que me indigna mais é roubar daqueles que não têm. Isso que me indigna mais é não ter um mínimo de escrúpulos, um mínimo de remorso. Ou seja, é responsabilidade total do ministro Carlos Lupe, sim, tudo isso que aconteceu. Quer se eximir do dolo? Por culpa é. Porque ele é o responsável, sim, pelas deliberações e ele é responsável, sim, pelo que está ocorrendo dentro do seu ministério. Ser comando de algo não é somente deliberar ordens, é atribuir a responsabilidade para si. Então, por honra, se é que ainda sobra, ele deveria pedir exoneração. Então, agora veja bem, o Rodolfo Maris. Tem aí um lobista, um empresário que representava essas entidades. É o tal do Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo careca do INSS. E esse sujeito aí foi um ponto, segundo a Polícia Federal, fulcral nessa farra do INSS. Tem o ex-procurador também, tem desvio de 9 milhões, 1 milhão que pegaram com a mulher. Muita gente comprando Lamborghini, Porsche, carro importado, às custas desse dinheiro desviado. Como você vê a possibilidade de recuperar o dinheiro que estas pessoas provavelmente lavaram em paraísos fiscais ou na compra de bens caros, como automóveis de luxo, imóveis, etc. O que cabe agora à Polícia Federal, em conjunto com a Advocacia Geral da União, fazer para dar uma satisfação a essas pessoas? Capês, eu creio que, na medida do possível, a Polícia Federal agora já está fazendo o que... Está jogando com as armas, está lutando com as armas que tem. É muito difícil você conseguir agora capitanear todo o dinheiro que foi gasto, ou todo o dinheiro que foi levantado até agora. Cerca de 6 bilhões e meio, quase 6 bilhões e meio, 6,3 bilhões de reais. Ou seja, por mais que esses bens sejam leiloados, vendidos, jamais vai se recuperar com o valor que lhe foi comprado. Ou seja, o governo tem aí um grande desafio. Uma das sugestões que eu dou aqui é pegar metade dessa lei Rouanet, 3 milhões de reais que foram para a Lei Rouanet e colocar agora à disposição do governo para que se volte aí aos cofres que foram saqueados para essas pessoas, já que o governo pensa tanto no bem popular, que tome essa atitude. Ou seja, o dinheiro que é nosso já, vai voltar para eles. Outra coisa também é o grande desafio que o novo presidente do INSS tem, o senhor Gilberto Walter Júnior. Ele entrou, na verdade, num grande incêndio e apagá-lo vai ser muito difícil. Quero se atentar também aqui, só para finalizar, Capês, sobre esses sindicatos, que não é só um roubo, não foi só um saqueamento, não foi só uma lesão para aqueles senhores que conquistaram a sua pensão, que conquistaram a sua vantagem, de estar nessa situação, trabalharam muito tempo para ter ali o seu dinheirinho, pessoas que estavam sendo saqueadas e que agora dificilmente vai ver esse dinheiro de volta. Mas aqui eu chamo a atenção não só para o Carlos Lupe, que andou durante 20 anos com o atual presidente, ele foi ministro já, em outra ocasião do trabalho, em outra gestão do governo Lula, acho que no Lula 2, por exemplo, é isso, dona Raquel? Acho que foi no Lula 2, né? Salvo engano. Quem? Dilma. Não, foi primeiro... ele foi ministro do Trabalho da presidente Dilma Rousseff. Perfeito, Capês, obrigado. E pediu para sair no meio de denúncias de corrupção ligadas a descontos em entidades. O mesmo problema no governo Dilma, com o mesmo ministro, só que agora ministro do Trabalho e não ministro da Previdência. O mesmo Carlos Lupe, que está aí e até agora não foi demitido, e o PDT está dizendo que se tirá-lo vai se rebelar. E o presidente tem que aceitar essa chantagem? Não tem que aceitar. São 17 deputados ali, 3 senadores, ou seja, uma grande maioria está virando uma barganha, uma chantagem. Mas além do Carlos Lupe, que caminha com o presidente há mais de 20 anos, nós temos também o irmão do presidente da República, vice-presidente de um sindicato que está sendo investigado justamente por conta desses crimes. Ou seja, pessoas da alta confiança do presidente estão surrupiando o nosso país. Pois é, agora... Surrupiando, desculpe. Ô Maria de Carli, o diretor
do INSS, justamente do setor de acordos de cooperação técnica, esse diretor já tinha sido demitido em 2024. Não dava para saber que já estava ocorrendo isso em 2024. A tecla que eu estou batendo é a seguinte: claro que as associações, se de 31 estão envolvidas, se dessas 31, 11 não tinham sequer estrutura, inclusive algumas delas atuavam com nomes diferentes na mesma casinha. Ou seja, apenas de fachada. E ninguém no INSS conseguiu ver isso numa fraude de 4 bilhões em 2 anos? Não. E o ministro ainda está lá? Então, Capês, o que a gente fala aqui, né, discutimos até mais cedo hoje um pouco no Morning, é que isso é apenas a ponta do iceberg de todo um esquema, de toda uma rede, digamos assim, que envolve desvio de verba pública e para, inclusive, sustentar pessoas, nome grandes, poderes políticos. Então, há essa suspeita porque o esquema é muito grande, o valor desviado é muito grande, então... E muitos desses sindicatos envolvidos suspeitam-se também que são base para sustentar alguns políticos. Por isso que eu digo, a gente ainda está aqui falando da ponta do iceberg. Nos próximos dias, vamos entender toda essa rede e quem está envolvido para, né, conseguir fazer esse por bastante tempo, como comentaram aqui anteriormente, desde 2016. Eu acredito que é muito triste ver essa situação, demonstra cada vez mais como a corrupção ela é endêmica no nosso país, não importa governo, não importa instituição, e o INSS, como a doutora Raquel falou aqui, os nossos idosos, uma parte muito frágil e vulnerável da nossa sociedade, pessoas que, né, vivem com um salário mínimo, a gente sabe que a pensão, né, a aposentadoria atual no Brasil é uma merreca, as pessoas... É muito complicado. Eu tenho uma tia que sofreu desvio da aposentadoria dela, ela teve R$200 que foi levado aí nesse esquema. Hoje a gente também falou disso mais cedo, uma pessoa que trabalha aqui na Jovem Pan também sofreu desse esquema. Agora eu queria só levantar aqui a bola para a questão política. A gente falou aqui né, do presidente tá tendo que atuar com rapidez para não respingar, ele tem que tomar... É uma situação muito delicada agora, a gente vê um governo que está no seu pior índice de aprovação, né? Lula 3 está com um dos seus piores índices de aprovação, então ele vai ter que correr muito, muito para não respingar no seu governo atual, enfrentando outros problemas, né, com publicidade. Imagino como o Sidônio deve estar muito, muito estressado para conseguir reverter essa situação e não respingar no governo nas vésperas de eleições presidenciais. Então, eu acho que vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que vai haver uma pressão desse governo para o Lupe se afastar, mas, por um lado, também vai ter que se equilibrar os pratinhos ali, porque a gente sabe que para ocupar um cargo de ministro, encabeçar um organismo como esse, tem que ter uma negociata partidária, que é o que o Lupe estava, né, prestando ali no seu lugar, representando o PDT, que já disse que se o Lupe sair, vai tirar o apoio do presidente Lula.